João capítulo 5. Depois disto, houve uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há na Porta das Ovelhas um tanque chamado de hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porque o anjo descia de tempos em tempos ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali certo homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, havendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que quando as águas são agitadas que me ponha no tanque. Mas enquanto vou, desce outro à minha frente. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou curado, tomou seu leito e foi embora. Aquele dia era sábado. Depois os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou me disse: toma teu leito e anda. Então perguntaram-lhe: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? O que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado. Em razão daquele lugar havia grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse: eis que já está curado, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era quem o estava curando, ou havia curado. Por causa disso, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, pois faziam estas coisas no sábado. Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque ele não só violava o dia de sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, igualando-se a ele. Mas Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo que o filho por si só não pode fazer coisa alguma, senão o que vier o Pai fazer, porque tudo quanto ele fez e faz, o filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe todas as coisas que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que essas, para que vos maravilheis. Pois da mesma maneira que o Pai ressuscita os mortos e vivifica também o Filho, vivifica aqueles que desejam vivificar-se. Também o Pai a ninguém julga, mas confiou o Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que virá a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim Deus também ao Filho terá vida em si mesmo. Deu-lhe também o poder de exercer juízo, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão sua voz. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e meu juízo é justo, porque não busco fazer de minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá ao meu respeito é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homens, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e quiseste vos alegrar por um pouco de tempo com sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras eu faço, testificam de que o Pai me enviou.
O Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua forma, e sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória da parte de homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitas. Se outro vier em seu próprio nome, o aceitareis. Como podeis crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem somente de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar diante do Pai, porque há um que vos acusa, Moisés, em quem esperais. Porque se cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque a meu respeito ele escreveu. Mas, se não creres nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? João capítulo 5.